Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube Insights de Neuromarketing. Meu nome é Túlio Miotti, especialista em neuromarketing, e a gente traz sempre vídeos, né, conhecimentos, para que você possa entender como que o cérebro do seu cliente reage e responde às suas investidas no mundo digital. E hoje a gente vai falar sobre narrativas, né? Como a gente constrói narrativas que impactam e conectam de fato o cérebro e o principal, o coração do seu cliente. Então vem comigo para a gente entender como que funciona isso baseado na ciência do neuromarketing. Bom, as narrativas elas são muito mais do que palavras organizadas em uma forma de sequência. Elas são ferramentas muito poderosas que vão moldar o pensamento, vão despertar emoções e vão impulsionar as ações. Então, no mundo dos negócios, aí no mundo corporativo, é claro que uma boa narrativa pode ser a diferença entre captar a atenção de um cliente e ser ignorado. Não é? Então, para construir essas histórias que impactem realmente, que conectem com o cérebro e o coração do seu cliente, é necessário a gente mergulhar no que move tudo isso. Por exemplo, as emoções, os desejos e as percepções. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar exatamente, com bases científicas, claro, práticas também, para criar narrativas que não apenas cativam o público, mas que também criam uma conexão profunda e duradoura com o público final. E aí você deve perguntar, mas por que será que uma narrativa, né, funciona? Por que será que o cérebro adora histórias? Bom, a gente vai ter que voltar no tempo um pouquinho. Tá? Desde os primórdios da humanidade, as histórias são um meio pelo qual nós transmitimos valores, ensinamos lições e inspiramos ações. Isso ocorre porque o cérebro humano está programado para responder a essas narrativas. Então, o que acontece quando a gente escuta uma história? Primeiro, a gente ativa diversas áreas do cérebro, áreas que são responsáveis por linguagem, emoção e memória. Depois, a gente libera neurotransmissores. Um desses neurotransmissores é a dopamina, que aumenta o foco e retém a informação que está chegando até a gente. E também a gente cria empatia, porque o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, ele nos permite, vamos dizer assim, sentir, né, as emoções daquele personagem que está ali na história. Pode ser você mesmo ou pode ser um personagem que você criou. Então, significa que contar uma boa história não é apenas um entretenimento, tá? Mas é uma forma de criar uma conexão emocional e impactar decisões. Isso é muito importante, né? Porque construir narrativas que impactam, você precisa combinar três elementos essenciais. O primeiro deles é o personagem relatável. O seu cliente deve ser refletido no protagonismo da história. Isso é básico, tá? Ele tem que ser o protagonista da história. Tá? Ele pode ser aquele cliente satisfeito, sei lá, uma equipe que superou desafios, né? Ou até mesmo você, como um empreendedor, você é o personagem principal da história. Segundo ponto, tem que ter um desafio significativo. Histórias sem conflitos não são histórias memoráveis, não fica gravado. Então, mostre os problemas que o personagem enfrentou, isso é interessante, e mostre também que a sua solução faz toda a diferença. Tá? E por último, uma história também tem que ter uma transformação inspiradora. O ápice da história é a transformação. Tá? Então, é esse momento que o cliente percebe o impacto do seu trabalho na vida dele. Seja um produto que você está oferecendo, seja um serviço que você está oferecendo, uma vivência, não sei. Tá? Agora, uma pergunta para vocês. Você sabia que existe uma ciência por trás da narração? Pois é. Para a gente criar histórias eficazes, é útil entender como que o cérebro processa e responde a todas essas histórias, a todas essas narrativas. Então, como que isso acontece? Vamos lá. Primeiro, comece com um gancho emocional. Tá? Naqueles primeiros segundos, o cérebro vai começar a decidir, peraí, vale a pena prestar atenção no que esse cara está falando, sim ou não? Então, um gancho emocional, como uma pergunta, de repente, instigante, ou uma situação intrigante, vai ativar o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso foco. Tem aqui o sistema de ativação reticular. Tá?
Outra coisa, metáforas. Metáforas e imagens vivas. O cérebro visual, ele processa metáforas e descrições bem detalhadas, como se fossem experiências reais. Ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. E aí ele acaba criando uma conexão muito mais forte com a mensagem que você está trazendo. E por último, claro, não podia esquecer, incorpore emoções nas suas histórias. O sistema límbico ele responde fortemente a estímulos emocionais, como empatia, surpresa, alívio. Tá? Só para dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho uma loja de produtos naturais. Eu poderia contar uma história, por exemplo, de um cliente que após anos lidando ali com a insônia, encontrou uma solução natural lá na minha loja que mudou a sua qualidade de vida. Entende? É mais ou menos isso. A gente trouxe aí um gancho emocional, uma metáfora, e por último, a gente trouxe a conexão emocional. Mas como alcançar o coração do cliente e criar essa conexão emocional? Bom, enquanto o cérebro analisa a lógica, o coração ele responde a toda essa emoção. Então, para criar histórias que toquem o coração, você precisa despertar a empatia. Mostre que você entende de fato as dores e os medos e os sonhos do seu cliente. Você precisa incluir também a vulnerabilidade. Vulnerabilidade quase que não sai, gente. Vulnerabilidade é poder. Então, histórias genuínas e humanas, né, bem humanizadas, têm um impacto muito grande, né, do que aquelas mensagens perfeitas, do que aquelas mensagens mais polidas, sabe? É como se fosse você estivesse inventando algo. Então, histórias genuínas têm muito mais impacto. E celebrar vitórias. Mostre como o cliente alcançou seus objetivos ou superou lá algum desafio com a sua ajuda. Tá? E um exemplo disso são os depoimentos. Né? Trazer depoimento do cliente, o cliente quando compartilha as suas histórias, as suas experiências reais, eles adicionam credibilidade na emoção, credibilidade e emoção nas suas histórias, na sua narrativa, naquele depoimento que ele está dando. E isso, claro, traz visibilidade e credibilidade para você, profissional. Mas qual será o papel dos sentidos em uma história memorável? Aí eu estou te pegando, né? Então vamos lá. Uma narrativa que ativa os sentidos cria experiências muito mais vívidas e memoráveis. Bom, a gente tem os 5 sentidos, ok? A gente vai trabalhar marketing sensorial. É claro que dependendo da sua atuação, você não vai utilizar os 5. Eu trabalho com consultoria financeira. Você vai usar o tátil? Você vai usar o olfato? Você vai usar a gustação? Né? O gustativo? Não. É mais o visual e o auditivo. Mas vamos falar dos 5, tá? Porque eu não sei qual é o teu nicho. Mas no visual você precisa descrever cenas com cores e detalhes. Isso ajuda muito. Então, procure sobre a psicologia das cores dentro do seu trabalho. Auditivo, adicione sons e frases que evoquem emoções. No caso do auditivo, existe um livro chamado Lei da Conexão, que vai falar lá se o seu cliente é visual, auditivo ou sinestésico ou até mesmo digital. São esses 4 clientes que existem, 4 grupos de clientes. E cada grupo desse tem uma palavra diferente que eles preferem mais ouvir. E quando você sabe quais são essas palavras, você consegue, então, trabalhar o marketing sensorial auditivo para criar essas emoções mais fortes. Tá? Isso é só uma dica para que você possa também procurar isso. O tátil falar sobre texturas, sensações, né? Aí já para quem trabalha com produtos. Olfato e o paladar, aí é trazer cheiros, sabores que vão enriquecer também a sua história. Sei lá, você pode falar lá do café, né? Se você trabalha, o cheiro do café, o sabor do café, o café mais natural, por aí fora. Mas é importante você adaptar a sua história para o seu público-alvo, tá? Aqui é só dicas, insights, como diz, né? São insights para você pegar e meu nicho é isso, vou utilizar isso. Cada audiência ela é única, então para você se conectar, você precisa entender mais profundamente quem está ouvindo a sua história. E como você faz isso? 3 pontos. Segmentar, a linguagem e a relevância. A segmentação você vai identificar os interesses, os valores e os desafios daquele público.
Na linguagem, você vai prestar atenção qual é o tom que mais ressoa com eles, né? O tom de voz que você precisa, a sua comunicação nas suas redes sociais, que mais ressoa com o seu público. Sei lá, de repente é mais formal, né? Porque é mais para profissional, mais rebuscada, né? Ou de repente é mais descontraído, que é para jovens, não sei. Tá? Só que evite jargões, evite gírias, isso não é legal, mesmo que seja para jovens. Okay? Descontraído, sim, mas gírias é bom evitar, que aí tira o seu lado profissional. Tá? Relevância, foque em temas que sejam realmente significativos para o seu público final. E com tudo isso pré-pronto, digamos assim, chegou o momento de você construir a jornada do cliente com base na sua narrativa. Então, uma abordagem eficaz é estruturar sua narrativa como jornada do cliente. Então, essa jornada tem que ter início. Qual é o início? O cliente está enfrentando um problema ou um desafio. Depois, ele tem que ter um encontro com a solução. O seu produto, o seu serviço, o seu trabalho, sei lá. Ele precisa ser apresentado como uma forma de ajudar aquele cliente. E, por último, a transformação. Eu tenho um problema, tenho uma solução, agora eu vou vir com a transformação. É quando o cliente atinge seus objetivos e a vida dele, então, é transformada. Ele sai dali maravilhado. Além das palavras, elementos visuais também podem reforçar suas histórias. Tá? Então, é bom incluir vídeos, né, que transmitem emoções, com imagens, com sons, infográficos, para simplificar as informações complexas de maneira envolvente. Isso é para que você faz palestras, né? Ou está dando aula ali em alguma plataforma de streaming. Fotos reais, isso também é legal, né? Mostrar o cliente usando o seu produto ou usando o seu serviço. Né? E como toda história, claro, você precisa mensurar o impacto da sua narrativa. Então, contar histórias eficazes é um processo de aprendizado contínuo, mas é necessário que você também acompanhe as métricas, né? Está tendo engajamento, está tendo comentário, compartilhamento, está tendo cliques ali. Outro ponto, conversão. Quais são os números de leads ou vendas que foram geradas através das suas narrativas? Tá? Chegaram leads novos, né? Para quem não sabe o que é leads são clientes novos. Tá? É aquele, quando você faz um Google Forms, por exemplo, e aí pega o número do WhatsApp do cliente, pega o e-mail do cliente, e também uma forma de você acompanhar se a sua história está trazendo resultado, é o feedback qualitativo, né? O que as pessoas estão dizendo sobre aquilo que você está contando lá nas redes sociais. É importante também saber que quando você integra histórias no seu marketing, né, no dia a dia, aí, é necessário lembrar que você precisa ser consistente. Tá? Você precisa manter essa mesma mensagem em todos os canais de distribuição. Tá? O que são canais de distribuição? Você tem o Google, né? Tem gente que coloca o seu produto no Google. Você tem as redes sociais, você tem e-mail marketing e por aí afora. Esses são canais de distribuição, esses são canais de divulgação também. Você precisa criar vários formatos, né? Você vai adaptar as suas histórias para posts e e-mails e até mesmo vídeos. Você vai adaptar, eu tenho uma história compridona e eu vou adaptar essa história para um post meu na rede social, para um e-mail que eu vou enviar, para um vídeo que eu vou fazer curtinho lá, um reel, alguma coisa assim. E claro, inovar sempre, né? Atualize suas narrativas com novas conquistas e também depoimentos. Então, as narrativas são a ponte que conecta o coração do cliente ao valor do seu negócio final. Então, quando você entende como usar emoções, sentidos e a construir essa jornada do cliente, suas histórias deixam de ser apenas palavras ao vento e se tornam aí experiências memoráveis e impactantes. Então, se você quer descobrir como construir narrativas que verdadeiramente conectam, transformam o cliente em fãs leais, vem me conhecer, conhece meu trabalho, né? Eu estou aqui para poder te guiar nessa jornada do neuromarketing, tá bom? É só deixar aqui no comentário, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar para outras pessoas que precisam ouvir isso também. Isso é muito importante, isso gera prosperidade na sua vida. Gratidão.